Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais um encontro onde estudaremos um pouquinho de direito constitucional. Daremos continuidade ao nosso estudo, trazendo inicialmente um resumo do que foi visto na aula passada. Na aula passada, iniciamos o estudo dos incisos constantes do artigo 5º do texto constitucional, onde nós falamos, por exemplo, que homens e mulheres devem ter tratamento igual e trouxemos aos senhores as situações em que o tratamento desigual se justificava. Casos, por exemplo, da hipossuficiência da mulher e trouxemos como exemplo a Lei Maria da Penha. Continuamos o estudo naquela aula e falamos de uma importante informação a respeito do inciso 3, que trata da vedação à tortura. Naquela aula tivemos a oportunidade de discutir sobre a vedação, se ela é uma regra ou um princípio, e chegamos à conclusão que, a par de divergências doutrinárias, a vedação à prática da tortura era, na verdade, uma regra que não comportava nenhuma exceção. Hoje, na nossa aula, nós continuaremos o estudo dos incisos do artigo 5º do texto constitucional, tirando dele as informações principais e discutindo os assuntos mais relevantes sobre eles. Nesse nosso 21º encontro, trataremos de estudar o inciso 4 e 5 do artigo 5º do texto constitucional. Vamos iniciar da mesma maneira. Primeiro, a leitura dos incisos em questão. Primeiro deles, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Quais as informações importantes, relevantes que nós vamos extrair dessa leitura inicial? Primeiro, que é livre qualquer manifestação de pensamento. No entanto, quer o Constituinte vedar o anonimato, justamente para garantir e assegurar o constante no inciso 5º, que diz, é assegurado o direito de resposta. Como se veda o anonimato, havendo uma violação ou um excesso, por exemplo, nessa liberdade de manifestação do pensamento, assegura-se o direito de resposta com a vedação do anonimato. Visto isso, nós extraímos as ideias principais, a liberdade de manifestação do pensamento e o direito de resposta caso haja um excesso, caso ocorra um agravo. Então, podemos discutir assuntos pertinentes a esses dois incisos que são normalmente questionados em prova. O primeiro deles, delação anônima não pode ensejar a instauração de inquérito policial. O que isso significa? Basicamente, quando se trata desses incisos, um dos assuntos que mais chamam a atenção são as denúncias anônimas. Cada vez mais comuns essas denúncias no dia a dia, no cotidiano, sobretudo nas investigações ou ensejando a instauração de inquéritos policiais, como nós podemos, por exemplo, verificar no estado de São Paulo, onde nós temos o serviço do Disque Denúncia, o serviço do 181, onde preserva-se aquele que está fazendo a denúncia, colocando ele no anonimato. Essas denúncias anônimas, por si só, não podem ensejar a instauração de um inquérito policial. Essa é a primeira informação. A denúncia anônima é válida, no entanto, não pode ensejar a instauração de um inquérito policial. Embora ela não possa ensejar a instauração de um inquérito policial, vale ressaltar que ela não impede seja feita uma investigação preliminar, uma investigação que anteceda a instauração do inquérito policial, para que sejam colhidos subsídios e elementos que possam, aí sim, ensejar a instauração de inquérito policial. Então, duas informações. A denúncia anônima sozinha não pode servir para a instauração de inquérito policial. No entanto, segunda informação, ela pode servir para uma investigação preliminar, onde serão conseguidos subsídios para aí sim instaurar um inquérito policial. Essas são as regras, mas como toda regra, nós temos aqui uma exceção muito importante. E qual é ela? Quando essa denúncia anônima ou quando um bilhete apócrifo, vocês podem ver essa expressão na prova do concurso, bilhete apócrifo, que equivale a uma denúncia anônima, constituir o corpo de delito, ou seja, estar envolvido na prática de um crime, ou então ser deixado pelo próprio autor do crime, esse bilhete pode sim, embora não assinado, embora um bilhete anônimo, servir de instauração ao inquérito policial.
Então nós temos duas exceções à delação anônima, ao bilhete anônimo, que pode ensejar a instauração de inquérito policial. Quais sejam? A primeira delas, quando constitui o corpo de delito do crime ou quando é deixado pelo próprio autor do crime, seriam as duas exceções. Essas informações que foram passadas são as informações mais importantes a respeito dessa ideia de livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, da denúncia anônima, a par de outras informações de menor relevância que não são questionadas no concurso público. Continuando, próximo assunto importante a respeito desse tema, a Marcha da Maconha. Nós vimos recentemente, algum tempo atrás, alguns movimentos populares pela legalização do uso da maconha, pela legalização da comercialização da maconha. Diante daquelas manifestações, o Supremo Tribunal Federal, o STF, foi chamado a tomar uma decisão, a expor uma decisão, expor o posicionamento dele sobre o tema. Pautado na livre manifestação do pensamento, o STF entendeu que essas manifestações eram legítimas. No entanto, criou algumas condições para legitimá-las, para que elas sejam consideradas válidas. E seriam 4 requisitos, 4 condições para que a Marcha da Maconha, pautada na livre manifestação do pensamento, fosse considerada válida. E quais seriam essas 4 condições que são muito importantes e podem ser questionadas nos concursos? Vamos verificá-las. Primeira delas, a reunião deve ser pacífica. O que significa isso? A reunião deve ser pacífica, ou seja, não podemos ter atos de vandalismo. Ainda, fora isso, ela deve ter horário marcado, local marcado e dia marcado. E esse horário, esse dia que serão marcados, devem ser comunicados às autoridades competentes, que, cientes desse fato, autorizarão a Marcha da Maconha ou a reunião dessas pessoas. Importante frisar que nós utilizamos a expressão reunião pacífica e a ideia de direito de reunião, direito das pessoas se reunirem, também se faz presente na decisão do STF. Segunda condição, sem incentivo ao consumo. O que isso significa? Na Marcha da Maconha, quer-se que seja legalizado o uso, a comercialização da maconha. No entanto, não pode haver incentivo ao consumo. Seria como afirmar o seguinte, que na passeata ou na marcha, as pessoas que dela participam poderiam dizer: nós queremos que o uso da maconha seja legalizado. No entanto, elas não poderiam dizer o seguinte: vamos todos utilizar maconha, vamos todos fumar maconha. É uma diferença muito tênue, mas que tem um efeito prático muito interessante. Terceiro requisito, sem consumo. Muitas pessoas passaram a utilizar da Marcha da Maconha para fazer uso dessa droga, dessa substância, sem que pudessem sofrer uma repressão da polícia. Então o STF estipulou que não pode haver consumo dessa substância durante essa marcha. Ainda, nós temos vedada a participação de crianças e adolescentes. Só podem participar da marcha pessoas maiores de 18 anos. Crianças e adolescentes, a participação está vedada. Por que essa discussão é muito importante? E esses parâmetros traçados pelo STF são muito importantes e foram trazidos para os senhores. Nós temos visto nos últimos tempos diversos movimentos populares. E esses movimentos populares, por vezes, acabam pautados na livre manifestação do pensamento, no direito de reunião. Por vezes, nesses movimentos, nós temos alguns excessos, seja por parte das pessoas que dele participam, seja por parte da repressão das forças policiais. O que se quer discutir aqui não é se há justificativa ou não no ato de um ou de outro. O que vocês têm que ter em mente, apesar de não haver decisão ainda sobre esses fatos, é que todo o excesso deve ser limitado, na ideia de que só existe liberdade, só existe livre manifestação do pensamento ou liberdade a uma pessoa, onde existe também restrição a essa liberdade, já que o direito de um indivíduo vai até onde não atinge o direito do outro. Então, vejamos a seguinte discussão que vai surgir e os senhores provavelmente serão chamados a discutir sobre ela. Muitos estados estão promulgando, estão encaminhando projetos de lei proibindo a utilização de máscaras nesses eventos, nesses protestos. Muitos estados estão promovendo leis no sentido de evitar que as pessoas utilizem máscaras nesses protestos.
o STF certamente será chamado a discutir sobre a legalidade dessas leis, considerando a livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Ainda não existe uma posição jurídica firmada sobre isso. No entanto, deve-se levar em consideração que muitos daqueles, ou a grande maioria daqueles que utilizam máscaras nesses protestos, chegam naqueles protestos com intenção de praticar outras ações que aí atingem a esfera criminal, sejam atos de vandalismo, sejam depredações, sejam danos ao patrimônio particular ou público. Vejam, a ideia que o STF provavelmente irá construir é que essas leis são consideradas válidas, na medida em que deve ser vedado o anonimato ao proferirem ou as pessoas protestarem. Não existe posição, frise-se isso, não existe posição firmada. No entanto, o STF deve estabelecer, quando for chamado a julgar, algumas condições para que esses protestos considerados válidos, exceto na parte dos excessos praticados, continuem sendo considerados válidos, pautado nessas leis que estão vedando a utilização de máscaras. Isso é muito importante, isso certamente, num futuro bem próximo, será tema de concurso público, será pauta de concurso público, seja numa prova oral ou numa prova escrita. Ainda, outro assunto importante ligado a esses dois incisos. Vamos à leitura do slide. O STF já decidiu, na ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 130, que o direito de resposta previsto na Constituição atua após o agravo sofrido. Dessa forma, é um direito e garantia que surge após decorrido um agravo, como menciona o inciso. O STF foi chamado a discutir sobre esses incisos e ele proferiu uma decisão dizendo que o direito de agravo contido no inciso 5º só é válido após a pessoa ter sofrido um agravo, após ter ocorrido uma situação que feriu o direito, por exemplo, de outra pessoa, aí nasce o direito e garantia. Observe, nasce o direito e garantia, o inciso 5 é um direito e garantia a discutir o direito de resposta a esse agravo sofrido. Com isso, nós estabelecemos as principais informações que poderiam ser extraídas desses incisos, do inciso 4 e do inciso 5, seja sobre a livre manifestação do pensamento, onde falamos da Marcha da Maconha, dos protestos, seja sobre o direito de resposta decorrente de um agravo, que tem uma DPF número 130, que foi discutida no Supremo Tribunal Federal e proferiu a decisão que o direito de resposta ao agravo nasce após a pessoa ter sofrido o agravo. Com isso, nós encerramos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido as informações que foram passadas. Qualquer dúvida, pode mandar o e-mail, a gente responde. Bons estudos e boa sorte.